Seguinte, tô revoltadíssima. Ontem à noite tinha tudo pra terminar de forma gloriosa, muito boa, tranquila pro torcedor do Santos. A gente tinha vencido o São Paulo mais cedo pelo Paulistão Feminino e no jogo da noite a gente começa muito bem ali, né, na Copa Sul-Americana no masculino. A gente começa a partida muito bem e depois o árbitro vai lá nos minutos finais do primeiro tempo, nos acréscimos, faz uma lambança e muda totalmente a história do jogo. A derrota do Santos ontem foi pra conta do juiz. Oiê, eu sou a Esther, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre o jogo entre Audax Italiano e Santos, válido aí pela Copa Sul-Americana. Como eu disse pra vocês, o grande nome do jogo foi o juiz. Os 5 minutos de acréscimo que ele deu no primeiro tempo foi simplesmente para que ele pudesse aparecer, né? Eu acho que ele achou que não estava aparecendo muito na partida e falou, deixa eu aparecer. E ele conseguiu. O Santos ele começa o primeiro tempo muito bem, é importante ressaltar que a gente foi a campo com um time misto, a gente não estava com o Lucas Lima em campo, a gente também não tinha o Dodge, que foram poupados. Os jogadores que vieram da Água Santa, o Mezenga e o Gabriel Inocêncio, não estão inscritos na competição, então também não puderam participar do jogo. Então a gente teve ali na lateral o João Lucas, e por que eu citei o Mezenga se o Mezenga não vinha entrando nos jogos, né? Com o Marcos Leonardo estando na seleção brasileira, o Bruno Mezenga acaba sendo o substituto imediato ali do David, que foi titular ontem e que não conseguiu aparecer muito no primeiro tempo também, depois acabou sendo substituído, mas a gente praticamente fica sem um centroavante na segunda etapa, né? Mas enfim, a questão maior é que, mesmo com um time misto, mesmo ali com um time que, assim, que a gente pode pensar que às vezes não tá tão entrosado, porque o nosso meio-campo ontem foi composto por Camacho, que inclusive marcou o gol do Santos no jogo, pelo Alisson, pelo Fernandes, a gente fez uma boa partida, a gente estava melhor que o Audax Italiano, a gente conseguiu construir muitas boas jogadas e tudo assim, com a bola no chão, entendeu? Sem ser esse lance de bola parada. Não, a gente conseguiu construir jogo, a gente conseguiu ter o controle do jogo. E eu gostei bastante do Santos nesse primeiro tempo. E aí não à toa, os 50 segundos ali, já numa boa jogada do Daniel Ruiz, que foi muito bem ali na etapa inicial, ele consegue quase abriu o placar para o Santos aos 50 segundos do primeiro tempo, né? E depois, um pouco mais à frente ali, o Santos de fato abre o placar com uma jogada do próprio Daniel Ruiz jogando para entrada da área, onde o Camacho chega batendo e faz o gol do Santos na partida. Depois disso, o Santos teve algumas outras oportunidades de gol, onde o Alisson, por exemplo, fez uma jogadaça. O Alisson, ele entrou muito bem no jogo ontem, né? Ele não vinha sendo titular, ele não estava entrando em muitos jogos, até porque o Odair ele sempre optava por colocar o Ed Carlos no meio campo nas substituições, mas ontem ele entra como titular e ele entra muito bem, ele quase marca um gol ali depois, quando o jogo já estava 1-0, e o Santos tem outras oportunidades também ali nesse primeiro tempo. Não consegue aproveitar essas oportunidades e no final do primeiro tempo é onde está toda o jogo. O jogo foi decidido praticamente no final do primeiro tempo, porque a bola saiu para lateral, era lateral para o Santos, ele deu lateral para o Audax. O Santos ficou revoltado, a comissão do Santos ali ficou totalmente revoltada porque era um lance muito claro e ele tinha errado, né? E tava no final do jogo, ali do primeiro tempo, e blá 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 blá. O Arthur reclamou, foi expulso, tomou vermelho. Na sequência da jogada, o Joaquim aparece caído no chão. Quando chamam um replay ali na televisão, o que acontece? A gente vê que o Joaquim ele é pisado. A bola não estava em jogo ali no momento ainda, o lateral ainda estava sendo cobrado e, enfim, ele foi pisado. Quando ele levanta ali, resolve tudo que tinha que resolver, o juiz amarela o jogador que deu o pisão e amarela o Joaquim. O Joaquim foi agredido e ainda tomou cartão amarelo. Parabéns, essa é a arbitragem da Conmebol, tá bom, gente? Essa é a arbitragem da Conmebol, parabéns. Bom, seguindo no lance, só esse momento já é revoltante, né? Porque foi justamente esse o ponto-chave que acarretou a expulsão do Joaquim na sequência, porque ele faz uma falta que de fato era para amarelo e toma o segundo amarelo e é expulso do jogo. Aí que vem o BO todo. Por quê? Porque ontem o que mais se falou na transmissão foi que o Santos perdeu o jogo não pela arbitragem, assim, mas porque perdeu a cabeça. Só que por que o Santos perdeu a cabeça? Porque o Santos teve um jogador expulso
erradamente. O Santos teve um jogador expulso que não deveria ter sido expulso. O Joaquim perdeu a cabeça naquele lance porque o árbitro errou ao dar cartão amarelo para ele no primeiro lance. Então, assim, é difícil você esperar que um time coloque a cabeça no lugar, sendo que ele tá sendo assaltado ali, ó, roubado, vários lances seguidos. O juiz, ele resolveu estragar o final do primeiro tempo. Ele expulsou o Joaquim. O segundo cartão amarelo, ele não é discutível, entendeu? Realmente foi para amarelo aquele lance do Joaquim, que ele chega com o braço ali. Só que o primeiro cartão amarelo que ele toma um cartão que não era para ter tomado, porque ele foi agredido no lance. E o mais engraçado dessa história é que o jogador que, no caso, deveria ter sido até mesmo expulso, se a gente for parar para pensar, porque é uma agressão, a bola não estava em jogo e ele pisou ali no Joaquim, foi o jogador que fez os 2 gols do Audax Italiano na partida. Então, olha só, ele é um lance que mudou o jogo do Santos ali, porque o Santos era melhor no jogo. Ele expulsa o jogador do Santos, Joaquim, dando aquele primeiro amarelo que não devia ter dado. O jogador do Audax acaba saindo bem impune ali, mesmo tendo tomado o cartão amarelo, sendo que o VAR poderia ter chamado e falado, olha, vamos rever esse lance, porque o Joaquim não tem culpa nesse lance. Talvez o jogador aqui tenha que levar um cartão amarelo, um cartão vermelho. Mas não, o VAR não chama. Na sequência do lance, a falta é cobrada e vem o empate do Audax Italiano. O final do primeiro tempo acaba com mais um cartão pro Odair Helma ali, um cartão amarelo, e o João Paulo também toma cartão. No segundo tempo, a gente não volta tão bem assim, a gente até consegue chegar um pouco ali no ataque e tal, mas a gente não consegue chegar com aquela precisão. Como a gente tá com 1 a menos, o Santos acaba ficando um pouco mais recuado. E quando os jogadores de ataque ali, seja o Ângelo ou seja o David, chegam na frente, só tem sempre um jogador. Então não tem com quem trabalhar jogadas. Então, basicamente, no segundo tempo, o Santos não consegue jogar muito. E aí, o que acontece no segundo tempo? O segundo gol do Audax Italiano, ambos os gols, inclusive, de cabeça, e do jogador que deveria ter sido até mesmo expulso no lance contra o Joaquim. Mas quem foi expulso foi o Joaquim. Então, assim, basicamente, o Santos joga todo o segundo tempo com um jogador a menos, justamente porque o árbitro, ele errou, ele falhou muito no final do primeiro tempo. Esse resultado a gente pode colocar sim na conta da arbitragem, porque até então o Santos vinha fazendo um jogo muito bom, mesmo com um time misto. Eu sei que vai ter gente que vai querer culpar o Odair por não ter levado os jogadores, vai querer culpar não sei quem. Gente, a culpa ontem foi do juiz. O Santos vinha jogando bem, o Santos tinha tudo para vencer aquele jogo era para ser nosso, só que o juiz, ele resolveu que precisava aparecer na partida e deu no que deu. E ele é tão arrogante que ele nem mesmo escutou ouvir reclamações nem no final do primeiro tempo, muito menos no final do segundo tempo, quando o Odair tentou falar com ele. E assim, é revoltante, né? Porque uma vitória ontem era extremamente importante para o Santos nessa sequência da competição, já que assim, só o primeiro lugar classifica e com a vitória de ontem a gente poderia assumir ali a vice-liderança e a gente sabe que o segundo lugar vai disputar um playoff com os times eliminados da Libertadores ali. Então seria interessante a gente ter conseguido vencer e ficar tranquilo nessa segunda posição, sabendo que a gente ainda tem 2 jogos em casa. Mas, infelizmente, essa vitória não veio, né? E não foi nem por culpa nossa mesmo. O Santos perdeu a cabeça no final do primeiro tempo, mas eu acho que perdeu com razão. Porque se a gente, torcedor, perde a cabeça também em casa, imagina os caras que estão lá, né? Porque aquilo lá, gente, não é uma diversão pra eles, é um trabalho. E aí você se dedica, treina pra caramba. E quando chega no jogo, o juiz faz uma lambança dessa. É revoltante. Eu fiquei revoltado, então imagina eles. Bom, gente, foi isso. O jogo, infelizmente, foi manchado porque o juiz queria aparecer mais do que os jogadores e ele conseguiu, né? Me conta aqui o que vocês acharam da partida. Não sei se vocês vão ter muito o que falar, porque, enfim, o segundo tempo perdeu totalmente o sentido, perdeu totalmente a graça diante do que foi o primeiro tempo. Ah, e mais uma coisa que eu esqueci de falar. No final do segundo tempo, ele deu só 4 minutos de acréscimo. E, enfim, os jogadores ali no finalzinho do Audax Italiano fizeram uma cerinha, né? Tivemos várias substituições no jogo, mas ele só deu 4 minutos. Então, assim, como eu disse e mais uma vez repito, eu acho que o juiz conseguiu o que ele queria. Vitória do Audax Italiano ontem, diante do Santos, 2 a 1. Comenta aí o que vocês acharam do jogo. Eu vou ficando por aqui. Se você é novo por aqui ou se você já me acompanhou há algum tempo, mas ainda não é inscrito, aproveita esse momento para se inscrever. Um beijo para vocês e até a próxima. Tchau!